Fala, torcedor rubro-negro, beleza? Você Furacão na vez, estamos aqui para mais um vídeo. Seguinte, galera, vitória do Atlético em Amazonas. Temos coisas ruins para falar, coisas de confusão para falar que deu lá no estádio. Temos também de falar da vitória do Furacão e de um elenco que jogou bem, né? Na minha opinião. Vamos, galera, primeiro para a escalação do nosso Furacão para jogar contra o Amazonas fora de casa. O Atlético começou com Mikael no gol, Léo, Beleze, Cauã Moraes na lateral direita, Esquivel na esquerda, Filipinho e Raul cumprindo o volante. Esse Raul, gente, ele é uma piada, tá? Patrick e Zapelli cumprindo jogando de meias, Kardec e Luiz Fernando lá na frente. Esse foi o Atlético para encarar a equipe do Amazonas lá. O jogo começa, gente, meio que assim, o Atlético tá um jogo meio pau a pau. Porque assim, gente, o Atlético, gente, que chance boa teve o Amazonas no primeiro tempo. O Amazonas a gente não atacou no primeiro tempo. O Atlético conseguiu se defender bem. O Atlético conseguiu controlar as chances do primeiro tempo. O Atlético jogou melhor no primeiro tempo, fez o primeiro tempo muito bom e fez o segundo tempo também. Mas assim, gente, o primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo muito bom. Sabe, um primeiro tempo bom, um primeiro tempo da hora, um primeiro tempo ok. Então assim, gente, o Atlético, o jogo começa assim, com o Atlético atacando, com o Atlético tentando pressionar, com o Atlético tentando às vezes sair com um golzinho. O Atlético teve um chute que o goleiro ali do Amazonas faz milagre, né, num chute frente a frente, numa jogadaça do Luiz Fernando que ele dribla o jogador ali do Amazonas e chuta e o goleiro faz uma baita defesa. Nisso, o Atlético começa a querer mais o jogo. O Atlético começa a querer mais, tocar mais a bola. Nisso a bola chega no pé do Zapelli. Gente, eu não curto muito o Zapelli, tá? Eu não acho o Zapelli um grande jogador, na minha opinião. Mas, quanto ao Amazonas, ele fez uma partidaça. Ele jogou muito. Mas, então assim, gente, eu acho que assim, gente, o problema do Zapelli é que assim, hoje ele fez uma partida boa jogando como titular. Uma partida sensacional do Zapelli. Nossa, foi fenomenal a partida do Zapelli, do Soneca, que eu chamo de Soneca. Eu acho que assim, gente, o Zapelli, o que falta pra ele, gente, é que assim, gente, vontade. O Zapelli, ele é muito bom jogador. Só que falta pra ele, sabe, uma vontade, assim, uma vontade de jogar bola, uma vontade de dominar, assim, a bola, chutar. Eu vou recuperar, dar carrinho, vou ralar a bunda no chão. Esse tipo de jogador que o Atlético precisa. O Zapelli não sabe o que? O Zapelli não é isso. O Zapelli, gente, joga naquela vontade dele. Eu penso o seguinte sobre o Zapelli. O Zapelli entra num jogo, joga bem, faz da aula, dribla, dá caneta, faz uma partida esplêndida. E depois joga como titular, faz outra partidaça. Depois o Atlético faz uma partida horrível, volta pro banco. Depois o Adair resolve pôr o Zapelli de novo. O Zapelli faz uma boa partida, volta com você titular, joga bem, depois joga mal, volta pro banco. Então, gente, é um ciclo que, cara, não vai acabar. Gente, eu acho que se o Zapelli tivesse vontade, ele seria um ótimo armador de jogada pro Atlético. Ele seria um grande armador de jogada. Ele seria um armador de jogada nível de Série A. E nível de Libertadores. Se o Zapelli tivesse vontade, se o Zapelli tiver vontade todo jogo, Zapelli, você jogou muito bem. Cara, mas por favor, tenha vontade, raça, garra. Zapelli, se tu tiver muita garra, muito amor à camisa, meu Deus, cara, tu vira um dos grandes jogadores do Atlético fácil, porque tu é bom jogador. O que falta pra ti é, às vezes, aquela vontade de jogar. Vontade. Então, Zapelli, vamos jogar com vontade. Que, cara, você às vezes pode ser. Teve a Udinese da Itália que fez sondagem pra você nesse início desse ano. Acho que foi no início do ano passado ou foi no início desse ano? Acho que foi no início desse ano. Que a Udinese da Itália, da Série A da Itália, fez sondagem pra contratar você, Zapelli. Então vamos jogar com vontade. Que às vezes, se você mostrar bom futebol aqui, um futebol sensacional, você é um piá novo. Você é um piazinho novo. Você é bom. Só falta vontade. Zapelli, por favor, não fica nessa sua soneca. Jogue com vontade. Jogue com vontade. Por favor, eu não tô pedindo muito. E você, Zapelli, se você continuar assim, o próprio Messi já falou de você que tu pode ser um camisa 10 da Argentina no futuro. Então joga com vontade. Tirando isso, o Zapelli fez uma boa partida. O Zapelli fez uma grande partida. Então, assim, depois disso, o Zapelli faz uma jogada ali, toca pro Luiz Fernando, toca, se não me engano, pro Patrick. Não, foi o Zapelli, não. O Zapelli recebe na frente. Desculpa, o Luiz Fernando toca pro Zapelli, uma bola boa, o Zapelli recebe e cruza meio torto ali pro Kardec chegar finalizando e fazer o primeiro gol.
Quando o Atlético faz o primeiro gol, gente, foi um gol que o Atlético precisava. Era um gol que o Atlético precisava. Era um gol que o Atlético precisava pra poder jogar com um pouco mais calma. Né? E depois disso, a gente termina o primeiro tempo. Na minha opinião, esse foi um dos grandes lances do primeiro tempo, tá? Depois disso, só teve falta, pontapé. E, gente, o que joga o menino Cauã Moraes, tá, gente? Ele fez uma partidaça nesse... Gente, o Cauã Moraes, o que joga esse garoto, cara? O jogador que o Atlético revelou, cara. O que joga esse menino, cara? O que joga esse moleque, cara? Joga demais, joga muito! Joga muito! Joga liso! Esse Cauã Moraes joga liso! Depois disso começa o segundo tempo. O Amazonas tenta precisando do empate, começa a atacar mais. O Atlético ainda assim não perdeu a intensidade. E isso que eu quero! O Atlético perdeu a intensidade. Gente, o Amazonas é um time horrível. O Amazonas vai o time que vai lutar pra cair até o fim. Todos merecendo a vitória. O Atlético, obviamente que não! O Atlético ganhou, é o que importa! O Atlético jogou bem! Mas, gente, o Amazonas, gente, é um time muito ruim. Com todo respeito. Tá? O Amazonas, gente, é um time que vai lutar pra cair até o fim. Na minha opinião, eu acho. Não sei o que vai acontecer. Mas eles tiram ponto de time grande. Tirou ponto do Vila Nova, cara. Tirou ponto do Vila Nova. Tirou ponto do Santos no ano passado. Então, assim, gente, não é porque o Amazonas hoje é um time fraco que não vai tirar ponto de time grande, velho. Então, assim, gente, Então, assim, a gente precisa acreditar até o fim. Acreditamos nessa vitória, fiquei feliz com a vitória. O Atlético jogou bem, fez o mínimo, fez o dever de casa. Somou os 3 pontos na tabela, tá apenas. Depois disso, o Atlético começou a atacar mais. Teve um gol que foi bem anulado, que foi o gol do Zapelli numa tabela, numa jogada trabalhada. Ali o Patrick, acho que devolve de letra. Ali o Zapelli, ele chega chutando, faz o segundo gol, só que foi anulado por impedimento, se não me engano, no Zapelli. Porque, assim, gente, o Zapelli, quando ele voltou pra receber a bola, ele acabou encostando na bola assim, sabe? Ele encostou com a bola nessa parte da sola do pé. Se o Zapelli não tivesse encostado na bola, o juiz ia dar gol, tá? Eu acho que foi esse o lance, tá? Eu acho que foi esse o lance, tá? Eu acho que foi isso que deu pra entender, né? Que o juiz anulou porque o Zapelli acabou encostando na bola. Acho que foi por causa disso que o juiz acabou anulando, né? Depois disso, o Atlético atacava. Fez mais um numa bolaça do Esquivel pro Luiz Fernando. O Luiz Fernando chega na frente, chuta, faz o segundo. Mas também tava impedido o Luiz Fernando, e tava realmente impedido. Depois disso, o Amazonas começa a querer mais do jogo. O Amazonas fala, gente, vamos empatar. O Amazonas faz uma jogada ali, que chega a bola num dos atacantes que, cara, o que joga esse Léo Pelé, ele é fraco. Tá, gente? Com todo respeito, ele merece. O Zapelli não é jogador do... O Léo Pelé não é jogador de jogar no Atlético. Não é jogador de jogar no Atlético. Talvez, assim, ele não é jogador de jogar no Atlético. Esse Léo Pelé tem que, vazar. Meu Deus, gente, o Léo Pelé marcando. Meu Deus, o cara do Amazonas, meu Deus, gente. Pra você ver como é a facilidade de passar por essa zaga do Atlético. O cara, ele dá um cortezinho assim pra esquerda, dribla o Léo Pelé, chuta a bola. A sorte, gente, que se é, por exemplo, um cara bom ali, acerta o chute. A sorte que o cara acabou isolando, a bola foi 50 metros da trave. Então, assim, o Amazonas praticamente não teve perigo. Teve uma bola perigosa que passou triscando a trave do Mikael, né? O Atlético tomou uns sustos, mas o Amazonas não conseguiu, às vezes, fazer um jogo tão, assim, por equilíbrio. O jogo acaba assim, 1-0, o Atlético soma mais 3 pontos, fica apenas a 1 ponto do G4. Ou seja, gente, precisamos ganhar do Goiás. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que se lasque. Não perdeu ponto no Atlético, agora vai ter que recuperar. Precisamos ganhar do Goiás. Precisamos sair com os 3 pontos pra cima do Goiás. Ganhou de 1-0? Pelo menos ganhou. Ganhou jogando mal, mas ganhou. Temos que ganhar do Goiás. Precisamos dos 3 pontos pra cima da equipe de Goiás. Precisamos dos 3 pontos pra cima do Goiás. Se a gente arrancar os 3 pontos do Goiás, a gente vai entrar no G4. Vamos voltar pro G4 depois de 2 meses. Se nós ganhar. Então, jogadores, joguem com vontade que vocês conseguem ganhar do Goiás. E, gente, outras notícias aí que eu queria estar passando pra vocês, tá? E também depois a gente já vai falar sobre aquela briga que teve fora do estádio e tal. Depois a gente vai falar sobre isso também. O Atlético, gente, fechou 3 contratações até no momento, pelo menos 4 contratações, 3 já foram anunciadas, a 4ª ainda dá pra chegar, e a 5ª praticamente já tá fechada. Eu acho que já tá fechado, até eu não tô acompanhando
Não, tá fechado. Tá fechado, tá? Eu vou dizer que tá fechado, tá? Eu tô dizendo que tá fechado, mas eu não tenho certeza. Tá? Eu não tenho certeza. O Atlético contratou até o momento Kevin Viveiros, vice-artilheiro da Libertadores, contratação mais cara do Atlético, espero que renda. Contratou também Steven Mendonça, ex-jogador do Ceará, ex-jogador do Corinthians, muito bom jogador Steven Mendonça, tá? O Atlético pagou umas graninhas pra contratar esses dois jogadores. Juan Felipe Aguirre, que foi anunciado hoje. Um zagueiro que veio do Atlético Nacional, tá aí pra defender a camisa do Atlético. O Atlético também fechou a contratação, acho que fechou ontem, a contratação do lateral direito Gaston Benavides. Sim, o Atlético contratou Gaston Benavides do Talheres por empréstimo com obrigação de compra caso o Atlético suba. E o Atlético também tem uma contratação que ou está encaminhada ou já está acertada, do Lucas Sacha, do Fortaleza. Então, assim, gente, são jogadores que o Atlético teve que gastar um pouquinho para poder contratar, tá? O Atlético ainda tá negociando com outros jogadores. O Atlético teve um novo centroavante sondado. Então, gente, precisamos contratar aí bastante nessa janela, tá? Tem que contratar, precisamos de mais jogadores que cheguem pra vestir a camisa aí e honrar esse manto aqui que a gente vai vestir no sábado às 8h30. Né? Agora vamos falar da confusão. Antes do jogo entre Amazonas começar, torcedores do Vasco que não tinham nada a ver com o jogo, torcedores da organizada do Vasco, tá? Tentaram invadir a torcida do Atlético. Assim, um bando de vagabundo, sem vergonha. Um bando de, sei lá, que em vez de trabalhar, quer brigar. Brigar pro futebol, cara, você vai perder o teu tempo brigando no futebol? Vem cá, amigo. O que você tem? O que você faz na tua vida? Você trabalha, por acaso? Parece que não, porque você, pra brigar pro futebol, você tem que ter muita falta do que fazer, sabe? Depois disso, tentaram invadir, o policiamento acaba não deixando e deu tudo certo. Acabou que os vascaínos foram expulsos. Mas, gente, assim, pra você ver como é a maturidade do nosso futebol brasileiro, tá? Eu acho muito errado você brigar por causa de futebol. Quando eu disse no futebol, no Atletiba, que era guerra, a gente ganhar o jogo, tudo bem que a gente perdeu. Eu quis dizer guerra no sentido bom. Não no sentido ruim. Sentido bom, eu digo assim, jogo que a gente tem que ganhar, jogo que a gente tem que lutar, batalhar e jogar com vontade. Eu não disse guerra de você sair na mão, jogar fogo de artifício, dar soco, pontapé. Eu não digo nesse sentido. Eu sou totalmente contra a briga. E você sempre contra a briga. Eu acho briga muito errado. Você brigar é porque você não tem o que fazer. Então era isso que eu queria passar pra você, torcedor. Em tentar invadir a parte do Atlético, os torcedores do Vasco, graças a Deus o policiamento não deixou. E ouvi entrevista hoje no canal Fala Cap, o canal do Capelanes, né? Que deu entrevista lá com um dirigente do Atlético lá. E deu uma comentada sobre essa briga aí dos torcedores do Vasco e do torcedor do Atlético. Eu acho que é muita falta de maturidade pra você brigar por causa de futebol. Então é isso, torcedor. Essas informações que eu queria passar pra vocês. Estamos sempre acompanhando aí o Furacão na Veia. Falou!